Juízes capítulo 10, versículo 1 até o versículo do número 16. Estamos chegando na metade do livro dos Juízes. E hoje nós faremos a exposição, então, desta porção da palavra do Senhor. Juízes capítulo 10, versículo 1 ao 16. Ouça com atenção, com reverência, aquilo que diz o nosso Deus. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar, e habitava em Sami, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Sami. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinha 30 cidades, a que chamavam Avot Jair até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesse instante, por meio da exposição da sua santa e poderosa palavra. Santo Deus e eterno Pai, nós te rogamos, te pedimos que nesse instante o Senhor possa destapar os nossos ouvidos e remover a dureza de nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, nos faça ouvir de forma clara e atenta aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós, ó Pai, precisamos que o Senhor, de forma clara e objetiva, nos traga o entendimento a respeito desse texto. O que é que ele tem a dizer ao nosso coração? Como é que nós aplicamos à nossa vida? E, acima de tudo, como é que nós enxergamos a Cristo Jesus, o nosso Redentor e Rei, a partir desse texto de Juízes capítulo 10. Nos ajuda, ó Deus, a compreendermos aquilo que sem o auxílio do Teu Espírito não será possível. Te peço pelos meus irmãos, te peço também por mim, que o Senhor fale aos nossos corações. É o que eu te oro nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um puritano do século XVIII, chamado John Owen, fez a seguinte afirmação: o amor do Pai é generoso, um amor tão grande que o leva a realizar coisas boas e grandiosas para nós. Nós vivemos em um cenário em que a maioria dos evangélicos abraçou firmemente e fortemente, com toda a convicção do seu coração, de que o Senhor está, de alguma forma, obrigado a dar a eles aquilo que eles desejam. Esse certamente tem sido um grande problema no meio evangélico. As pessoas não compreendem de fato quem é Deus e o que Ele prometeu ao seu povo e quais são as bênçãos que Ele derrama sobre este povo. Infelizmente, irmãos, em nossos dias, nós temos visto muitas aberrações, inclusive pastores que ensinam
para que os crentes, os membros da igreja, os membros comuns, eles de alguma forma até obriguem Deus, através das suas palavras, a darem aquilo que eles querem. E o que eles querem em relação ao Senhor nunca vem do ponto de vista espiritual. Não. É sempre do ponto de vista material. Essa é sempre a principal vontade, o principal desejo que está no coração dos evangélicos brasileiros. E certamente, irmãos, que quando nós olhamos para esta afirmação de John Owen, se nós não tivermos uma compreensão teológica correta, nós podemos enveredar por este caminho, de acharmos que Deus ele vai realizar muitas coisas boas e grandiosas para nós, e isso de uma forma irrestrita, sem qualquer tipo de preocupação. Nós podemos pedir o que quisermos, e Deus certamente terá que nos dar, porque o amor de Deus é muito grande. Mas o amor de Deus, irmãos, ele é de fato visto quando nós compreendemos o cuidado espiritual que ele tem para com as nossas vidas, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos de bênçãos que possam nos aproximar dele. Nós precisamos entender o tamanho da sua misericórdia, o tamanho da sua bondade. Enquanto os nossos olhos estiverem somente naquilo de material que possamos alcançar, certamente que nós estaremos distante de um ideal que é preciso na vida dos cristãos. Enquanto nós fazíamos a leitura de 1 Pedro, nós vimos que Pedro vai exortar para que a igreja ela tenha sempre um pensamento de avançar no ponto de vista de maturidade espiritual. Nós precisamos entender, então, que as bênçãos de Deus elas estão disponíveis para o seu povo, mas que essas bênçãos, elas muitas vezes não são aquilo que nós queremos, e é uma lástima, porque nós precisamos dessas bênçãos constantemente. Que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas que vêm através das mãos de um Pai bondoso e gracioso, que nos apresenta, então, todo este amor e misericórdia através do livro dos Juízes? Sim, Juízes é um livro sobre amor, sobre misericórdia, sobre perdão, não apenas sobre os muitos erros que Israel comete durante este período. Certamente que nós sempre ficamos apegados a um ciclo que se repete constantemente. O povo abandona Deus, o povo então cai nas mãos de inimigos, o povo sofre durante um período. Esse povo clama ao Senhor e o Senhor mais uma vez vai restaurar a vida deles. Não apenas em termos nacionais, com liberdade em relação aos opressores, mas acima de tudo, do ponto de vista espiritual, levando-os de volta a um relacionamento com Ele. São bênçãos que o Senhor derrama, bênçãos de paz, bênçãos de perdão. Essas bênçãos, elas serão entendidas então à luz desse texto no livro dos Juízes. Nós veremos, irmãos, as bênçãos que nós recebemos por parte do nosso Deus e Pai. Nós veremos em duas formas isso. Primeiramente, o Senhor nos abençoa, nos dando períodos de descanso para a nossa alma, versículo 1 ao versículo número 5. E em segundo lugar, nós veremos também que uma outra bênção que o Senhor nos dá é tratando as nossas falhas pacientemente. Versículo 6 ao versículo de número 16. Em primeiro lugar, então, veremos a primeira bênção que Deus dá ao seu povo, período de descanso para a nossa alma, versículo 1 ao versículo de número 5. No capítulo número 9, nós vimos um período bem difícil para o povo de Israel. Era o reinado de um homem chamado Abimeleque. Abimeleque, que era filho de um juiz chamado Gideão, e que não tinha qualquer tipo de bondade e misericórdia no seu coração. Abimeleque era um homem tão cruel que o texto nos apresentou no capítulo 9, ele assassinando os seus irmãos em uma pedra. 70 irmãos dele foram assassinados por ele em um só dia. Um por um ele foi então matando aqueles que poderiam atrapalhar os seus planos. Ele era um homem sem misericórdia, ele era um homem sem bondade, era um homem que não servia a Deus. Esse foi um período de um reinado que Israel certamente precisava se esquecer. Um período em que o povo precisava, então, restaurar-se espiritualmente. Eles necessitavam de uma liderança fiel, uma liderança que pudesse conduzi-los novamente para um período distante de toda aquela sombra que foi vista no capítulo número 9. E isso é visto já no capítulo 10, no versículo 1, quando nos é dito: depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar. Depois daquele período, nós temos agora um juiz de fato.
E aqui nós precisamos entender que nós temos alguns juízes que vão ser levantados em que a história deles é menor em relação às outras histórias. A história de Gideão, ela é bastante longa, pegando também a história sobre o seu filho, por que não dizer dos seus filhos. Nós temos a história de Otiniel, nós temos a história de Eúd, nós temos a história de Baraque, esses que foram juízes em Israel e que nós temos textos que são bem mais longos a respeito da vida deles. Eles são chamados de juízes maiores. Esses juízes que nós vemos aqui no capítulo 10 e também no capítulo 12, a partir do versículo número 8, são chamados de juízes menores. Mas não é que há uma maior compreensão de que eles são mais importantes. Não é isso. Simplesmente porque eles têm uma narrativa maior. Então eles são separados. Há uma organização em que são chamados juízes maiores e juízes menores. Aqui nós vemos o primeiro juiz menor, então, chamado Tola. Ele se levanta logo depois de Abimeleque. E diz o texto que ele era da região de Isacar, na região montanhosa de Efraim, e que julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Sami. E você pode perguntar, pastor, o que é que de importante há nesse texto? O que de mais importante há nesses textos, irmãos, é a ausência de conflitos. É a ausência de confusão. Porque nas outras narrativas, em relação ao juízo, você sempre encontra um período de guerra que está sendo travado. Um juiz geralmente se levantava para livrar Israel de um período em que eles estavam sendo levados à escravidão novamente. Desta vez, não é isso que está acontecendo. O que nós temos aqui não é Israel em um conflito, porque o conflito já acabou. E você se lembra no capítulo número 9, quando é dito que o Senhor é quem conduziu ao desfecho trágico que teve Abimeleque, sendo ele morto, então, por uma mulher que jogou uma pedra em cima da sua cabeça, e depois ele, então, pede ao seu servo para que o traspassasse com uma espada. E então, o fim da história de Abimeleque, um período de briga, de confusão, de morte, de muita crueldade, mas agora você tem um período de paz. Você tem 23 anos em que um homem julgou e o texto não fala sobre guerra. O texto não fala sobre crueldade, o texto não fala sobre maldade. O que nós então entendemos é que esse texto nos apresenta um período de paz para Israel. Um período no qual nós veremos o povo sendo conduzido por juízes que não apresentam também defeitos. Você se lembra que Gideão, ele era alguém que era muito inconstante na sua fé. Era alguém que duvidava, de fato, que o Senhor estaria com ele, por isso ele ficava pedindo provas. Depois ele assumiu uma espécie de reinado tirano, aonde ele leva Israel à adoração falsa. Ele leva Israel a se distanciar do Senhor. Agora nós não temos esse tipo de informação. Nós não temos esse tipo de descrição sobre Tola e também não temos sobre Jair. Depois dele, versículo 3, se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Você tem aqui um longo período de tempo, 2 juízes que se levantam para julgar Israel, para liderar o povo, e que eles não são marcados por um período no qual eles vão afastar-se do Senhor e serão responsáveis por levar Israel a se desviar. Nós não temos isso. Também não temos mais uma vez o conflito, seja um conflito interno, como aconteceu em Abimeleque, ali era uma briga dentro de Israel, e nós também não temos uma briga externa com outras nações. O Senhor está dando descanso a Israel. E isso é visto de forma ainda mais clara quando nós lemos o versículo número 4, quando diz que tinha este, no caso Jair, 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. Qual é a necessidade de o autor falar sobre o tipo de animal que os filhos de Jair estavam montando? Você pode se perguntar, qual a necessidade de um texto falar sobre estes jumentos? Os jumentos, irmãos, eles têm aqui uma característica agrícola. Você não usa um jumento em uma batalha, em uma guerra. Inclusive o salmista, ele vai alertar a Israel de que eles não podem de forma alguma confiar em cavalos, porque o cavalo é um instrumento de guerra. O cavalo é usado numa batalha, mas o jumento não. O jumento é usado em um tempo de paz. De maneira que o que nós estamos tendo aqui, de fato, é um período de paz. Nós nos lembramos certamente da entrada do nosso Senhor Jesus montado em um jumentinho. Ele vem como o príncipe da paz.
Ele vem como aquele que estabelece a paz para o seu povo. Ele vem para reconciliar Deus com os homens, com aqueles que de fato o veem e enxergam como o Salvador. Nesse sentido, então, nós olhamos para esses dois juízes como protótipos, como tipos de um juiz perfeito novamente. Isso havia sido visto apenas em Otiniel. Mas agora, mais uma vez, o Senhor está dando a esse povo um período no qual eles podem se alegrar. E mais importante, eles podem descansar de batalhas. Eles não estão em conflitos, eles não estão passando por dificuldades, por apertos. Nós não temos aqui o povo clamando ao Senhor e pedindo por libertação. Nós não temos mais menção aos falsos deuses de Canaã. O que nós temos simplesmente é uma história curta, mas uma história que relata paz entre o povo de Deus. E por que isso é importante, irmãos? Porque o Senhor sabe que nós precisamos também descansar nesta terra. O Senhor sabe que nós não suportamos estarmos em constante conflito o tempo todo, em guerras que não têm fim, em brigas que são intermináveis, em problemas que surgem a todo instante. O Senhor, ele age também trazendo paz para que o seu povo possa descansar, possa finalmente desfrutar de momentos nos quais eles podem dizer: eu estou debaixo de um momento muito bom. O Senhor me conduziu por esse período tão bom que eu agora posso me alegrar, eu posso agora renovar as minhas forças, eu posso agora renovar as minhas esperanças. Veja, é importante lembrar de um outro juiz, que é citado no capítulo 3, versículo 31, chamado Sangar. Diz que ele feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois e também libertou a Israel. É apenas um versículo. Mas você encontra um versículo de batalha, um versículo de guerra. Agora não. Agora você não tem uma única menção a uma batalha que foi travada durante o período, durante a época, durante o tempo em que esses dois juízes estiveram à frente de Israel. Tempos, irmãos, que vêm sobre as nossas vidas, tempos de alegria, tempos de paz, tempos nos quais nós podemos rir. Os tempos, eles sempre mudam. Eclesiastes vai nos apresentar este modelo quando ele diz no capítulo número 3, o sábio Salomão, no versículo 4, tem tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de guerra e tempo de paz. Nós não conseguiremos suportar a vida neste mundo, ainda que sejamos crentes, sem que o Senhor nos dê um pouco de descanso, sem que o Senhor nos dê momentos de refrigério para a nossa alma, sem que o Senhor nos dê momentos de alegria, sem que o Senhor nos dê momentos de paz. E tudo isso, irmãos, que às vezes nós desfrutamos de falta de conflito, nos faz lembrar que um dia nós não teremos de fato nenhum tipo de conflito. A nossa esperança, inclusive nós estamos estudando isso pela manhã em escatologia, é de que um dia todas as mazelas deste mundo elas serão removidas. E elas não serão removidas através de um governante, através de um homem muito poderoso que surja com boa intenção no seu coração para resolver os problemas desta terra. Tudo isso só poderá ser possível quando um dia, novamente, nós tivermos a alegria de vermos o nosso Senhor Jesus retornar. Um dia ele virá, e Apocalipse nos apresenta como ele vindo não em um jumento, mas em um cavalo, porque ele agora virá de forma diferente. Ele virá em uma última batalha, para derrotar todos os seus inimigos de uma vez por todas, para destruir tudo aquilo que traz maldade e falta de paz para este mundo. Um dia nós veremos o nosso rei retornar, os céus abertos, e todos os homens desta terra se curvarão diante dele e dirão: eis o Rei dos Reis, eis o Senhor dos Senhores. Aquele que estabelece de forma definitiva e eterna paz sobre esta terra. Jair, ele morreu. Tola também morreu. Todos os juízes morreram. Cristo morreu também, você se recorda? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ressurgiu em glória. Ao terceiro dia ele vence a morte, nos dando a esperança de que, sim, um dia haverá muito mais do que paz. Haverá vida eterna. E é por isso, então, que apesar das lutas deste mundo, apesar dos conflitos que surgem, nós podemos esperar que o Senhor nos conceda períodos nos quais nós teremos descanso para a nossa alma. E esses períodos nos fazem lembrar de que um dia, num glorioso dia, nós não poderemos mais ficar em um mundo de trevas e de sofrimento,
porque Cristo irá destruir tudo isso. O Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino, e esse reino no qual nós viveremos, nesta terra renovada, como aprendemos hoje pela manhã, nessa terra nós teremos um descanso final e eterno. Essa deve ser a esperança do seu coração, meu irmão. Essa deve ser a esperança do seu coração, minha irmã. Talvez você não esteja vivendo um período de paz, talvez seja justamente o contrário, seja um período de conflito. Mas espere, porque o Senhor dará descanso ao seu coração, dará paz à sua alma, e você pode, mais uma vez, se lembrar das minhas palavras. Haverá paz eterna para todos os crentes deste mundo. Um dia, tudo isso que nós sofremos e enfrentamos terá fim. Essa é a primeira bênção que nós apresentamos, então, nesse texto. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos a partir do versículo número 6 que uma outra bênção que o Senhor, como um Pai bondoso, nos dá, é tratar as nossas falhas de forma muito paciente. É o que nós veremos a partir do versículo número 6, conforme nos mostra o texto de Juízo. Após esse período de paz, nós voltamos a um período, então, de tristeza. Infelizmente, Israel não aprende com os seus erros. Israel não entende que eles devem se manter em fidelidade ao Senhor. Diz o versículo número 6 que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e aqui você deve entender uma coisa. Eu sei que parece simplesmente algo que se repetiu, mas não é só isso. Nós temos aqui uma progressão daquilo que era ruim. O que era ruim ficou ainda pior. Como é possível? Esse texto ele é muito parecido com os demais textos que nós já vimos quando diz que Israel voltou a fazer o que era mal. Mas há um acréscimo aqui que o autor bíblico faz questão de mostrar. É dito que eles abandonam o Senhor para servirem aos Baalins. Aí você pode dizer, pastor, isso já aconteceu. Qual é a novidade? Mas ele não para por aí. Ele diz, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Agora a idolatria é muito maior. Eles tinham antes um costume de servir aos Baalins, a Baal, o deus da chuva, da prosperidade agrícola. Mas agora, todos os falsos deuses, não apenas de Canaã, mas dos povos vizinhos, eles estão sendo trazidos para Israel para serem adorados. O Senhor, ele agora é abandonado de uma forma ainda mais vexatória, mais vergonhosa. Israel está deixando o Senhor por um panteão de deuses. O cenário, ele piorou muito. O cenário ficou ainda pior. E isso certamente que merece uma resposta de Deus. Esse é um aspecto, irmãos, que talvez nem sempre seja fácil de entendermos. De que o Senhor ele nos ama tanto que ele precisa nos disciplinar. Ele precisa nos corrigir e ele faz isso com amor, com bondade, com misericórdia. Mas como é que ele faz isso? Primeiramente, ele não ignora o nosso pecado, ele não acha normal que sejamos idólatras, e é por isso que a sua ira ela vai se acender contra o seu povo. E o que é que ele faz em seguida? Diz o versículo 7 que ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Vocês precisam ser corrigidos, é o que Deus está dizendo. Eu não posso deixar que vocês continuem vivendo essa vida tão tranquila, porque era um período de paz, você se lembra? O texto nos mostra que eles abraçaram a idolatria, abraçaram os falsos deuses dos povos vizinhos. Mas até então o texto não nos falava sobre guerras, sobre invasões. Só que isso vai acontecer. E por que é que acontece? Não é porque as nações vizinhas, elas de repente pensam, vamos invadir Israel? Eles estão fragilizados. Por que eles estão fragilizados? Porque eles abandonaram a adoração ao único Deus. Na visão deles, seria justamente o contrário. Lembre-se que eles são pagãos, idólatras. E dentro do pensamento pagão e idólatra, quanto mais deuses você tiver, mais protegido você se torna. Então, talvez, na mente dos homens que vão invadir Israel, esse não seria o momento propício. Esse seria o pior momento, porque agora eles estavam adorando, inclusive, os deuses deles. Mas é o Senhor quem está movendo esse povo. Eles não partem contra Israel por vontade deles. Eles partem porque o Senhor quer que eles tragam o prejuízo necessário para que eles enxerguem os seus pecados.
Diz então o versículo número 8: os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além de Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Você se lembra que foi nos apresentado um gileadita, um juiz gileadita? Esse juiz morre, o povo abraça a idolatria, e é justamente na terra onde esse juiz vivia em paz, governando a Israel, que agora Israel será atacado. Os filhos de Amon, no versículo 9, vai nos ser dito que eles passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. E eu quero que você perceba o que é que o autor está nos mostrando. Imagine uma invasão ao Brasil. Se há uma invasão, ela virá ou por terra ou por mar. Provavelmente será nessas duas frentes. Então imagine que nós que estamos aqui no Nordeste, nós podemos ser surpreendidos por uma invasão. Então quem estiver no Centro-Oeste estará mais distante desta invasão. Eles estarão aparentemente mais protegidos. É o que acontece, por exemplo, em relação à Ucrânia. Cada vez mais a Rússia vai avançando. Isso significa que eles estão perdendo território. O que o autor ao juiz quer nos mostrar é justamente esse cenário. A terra está sendo tomada novamente. Eles começaram depois de Jordão, mas eles já passaram o Rio Jordão. Eles já passaram o Rio Jordão e eles estão avançando tanto que eles estão tomando de conta de todas as tribos. Judá, Benjamim, Efraim, todas elas estão agora angustiadas, sofrendo. A invasão está quase que completa. O território agora está quase todo tomado. Não há mais um local de segurança. Não há mais um lugar onde o povo possa dizer: aqui está tudo bem. Não. O cenário ele é terrível. Israel não tem outra saída. Israel não tem outra alternativa. Mas eu quero que você perceba a demora de Israel reconhecer isso. Foram 18 anos que eles estiveram sofrendo. 18 anos em que eles estiveram sendo a cada dia mais imprensados, e eles não clamaram a Deus. Durante quase 2 décadas, esse povo esteve muito satisfeito com aquilo que eles estavam vivendo, porque eles não queriam reconhecer que eles necessitavam do Senhor. Mas somente no Senhor é que nós podemos encontrar salvação. Somente no Senhor nós encontramos misericórdia. Somente no Senhor nós encontramos aquilo que nenhum homem é capaz de nos dar. E é por isso então que eles vão clamar ao Senhor. Eles clamam ao Senhor dizendo que pecaram, que serviram aos falsos deuses, mas a resposta de Deus, ela é uma resposta na qual o Senhor expõe os pecados deles. Versículo número 11. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, amorreus, os filhos de Amon e os filisteus, sidônios, amalequitas, maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei das suas mãos? Basicamente é assim: fulano, eu já te ajudei 1, 2, 3, 4, 5, inúmeras vezes. Todas as vezes que você me pediu ajuda, eu fui lá e te ajudei. Mas eu sempre te dizia: não vá por este caminho. Não siga por essa estrada, você vai repetir os mesmos erros e você vai novamente precisar de ajuda. Talvez você já tenha passado por algum tipo de conversa nesse sentido, nesse estilo, onde a pessoa insiste em fazer o que não deve. É mais ou menos isso que está acontecendo. Deus está conversando com o seu povo. Ele vai dizer no versículo número 13: contudo vós me deixastes, serviste dos falsos deuses, que não podem livrar vocês. Qual é o sentido de vocês me abandonarem? Deus está fazendo esse questionamento a Israel. Por que vocês me deixaram? O que é que faltou? Porque bênçãos existiram, cuidado existiu, proteção existiu. Vocês foram em busca justamente dos falsos deuses. E o Senhor vai ser duro. Ele vai dizer que ele não vai mais livrá-los. Ele vai dizer que ele está cansado. Ele vai dizer que não há mais chance de perdão e de salvação. Você consegue imaginar um cenário pior do que esse? Onde você busca desesperadamente por alguém, pede por ajuda, e essa pessoa diz: eu cansei. Cansei de você. Eu não vou mais te ajudar. Agora você que se vire. Afinal, eu não sou besta. Eu tenho um limite para perdão, para misericórdia, para amor. Talvez você já tenha, inclusive, proferido essas palavras.
Talvez em alguma conversa muito dura você tenha afirmado algo dessa natureza. Chega, cansei. Eu não vou mais dar outra chance. Se o Senhor nos tratasse assim, irmãos, que tragédia. Que tragédia terrível nós passaríamos. O que o Senhor quer por parte deste povo é muito mais do que palavras. É muito mais do que um pedido de socorro. Ele quer mudança. Ele quer arrependimento. E eles vão mostrar isso. Eles vão tirar fora os deuses falsos, diz o versículo número 16, e eles voltam a servir ao Senhor. E a afirmação do autor dos Juízes, ela é impressionante. Se tem uma parte desse texto que deve nos impressionar, é o que está no final do versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Só lembrar uma coisa. Às vezes você pode dizer, eu não sou obrigado a nada. Você é obrigado a um monte de coisa. Agora, Deus não. Deus não é obrigado a nada. Deus não tem por que salvar mais uma vez esse povo. Mas o texto está dizendo aqui, pastor, que ele não teve como não salvar. Ele não tem como deixar de salvar porque ele não quer fazer isso. Porque ele é misericordioso. Porque ele é paciente. Porque ele é longânimo. Porque ele tem amor verdadeiro. Porque o seu amor não acaba diante de uma falha, diante de um erro, porque se acabasse, não faria nem sentido estarmos aqui, nesta noite, adorando a Deus. Nós, irmãos, recebemos da parte de Deus aquilo que nós muitas vezes nos recusamos a dar: perdão e misericórdia. Mas o Senhor pacientemente está tratando as falhas do seu povo. Desde o tempo em que a queda ocorreu lá no Jardim do Éden, desde aquele momento o Senhor está sendo gracioso para com todo o seu povo, estendendo a eles uma mão graciosa que lhes dá perdão todas as vezes que eles vão até o Senhor, clamam por misericórdia e se arrependem de fato das suas atitudes más. Mas isso tudo só acontece porque o Senhor, primeiramente, vem ao nosso coração. O seu Santo Espírito nos faz entender o tamanho do nosso pecado, a necessidade que temos desse Deus. E é por isso então que nós clamamos a Ele. E Ele, em resposta a isso, Ele age para nos perdoar e para nos salvar mais uma vez. Tudo isso, meus irmãos, deve nos fazer entender algumas coisas. Que nós não podemos viver nesse mundo achando que os nossos pecados, eles podem ser cometidos porque, afinal, nós aprendemos aqui que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus não cessa. Então, o Senhor vai sempre me perdoar. Eu posso continuar na minha vida de devassidão, de falta de compromisso com Deus, de falta de conversão, porque eu sei que muitos de vocês ainda não entregaram suas vidas a Cristo, vivem em um mundo de aparência, e você talvez pense, ainda não, agora não. Depois, pastor, eu ainda tenho muita coisa para fazer e para viver, depois eu assumo um compromisso com Deus, depois de fato eu vou entregar minha vida a Cristo. E o tempo está passando. E em algum momento você será surpreendido, porque essa paciência de Deus, ela chegará ao fim. Quando Cristo retornar, ou quando você morrer, não haverá mais essa possibilidade de arrependimento. Não haverá purgatório para que você possa lá passar um tempo e depois ser recebido no reino dos céus. Não há aquela possibilidade que a novela A Viagem apresenta ano após ano, naquela miserável daquela Rede Globo, desgraçada, que pela glória de Deus um dia vai acabar, que fica ensinando que Alexandre está lá no inferno, que depois ele está no céu porque se arrependeu. O que o Senhor nos diz é algo diferente. Arrependam-se, transformem suas vidas, voltem-se para mim, eu vos receberei. Eu vou tratar as suas feridas, eu vou limpar as vossas vidas, eu vou salvá-los. Mas enquanto vocês puderem fazer isso, antes de morrerem, ou antes de Cristo retornar,
Ao ouvir a voz de Deus, meu irmão, ao ouvir a voz do Senhor, minha irmã, não endureça o seu coração. Não fique pensando que ainda dá tempo você fazer outras coisas antes de fato entregar o seu coração a Cristo. Em algum momento você será surpreendido com o seu retorno glorioso. Em algum momento você será surpreendido e esse Cristo, ele não terá perdão e graça para você. Ele terá uma condenação justa. Ele terá uma palavra para você que é terrível. Eu não te conheço. Se afaste de mim. Você não me pertence. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Porque o Senhor está clamando. Mas em algum momento, isso se encerrará de forma definitiva. Nós temos, irmãos, algumas lições práticas para as nossas vidas diante daquilo que nós falamos nesta noite. Em primeiro lugar, não se desespere diante dos tempos de aflição. Como nós vimos nessa noite, após um período conturbado, Israel recebeu da parte de Deus um período de descanso. Eles puderam então desfrutar de paz. Eles não tiveram mais sofrimentos durante aquele período. E você talvez esteja passando por momentos de conflitos, momentos de angústia, de dor, de sofrimento. Mas eu tenho certeza que mesmo em meio a tudo isso, mesmo que seja por pouco tempo no seu dia, por poucos momentos na sua semana, você ainda tem motivos para sorrir. Você ainda encontra razões para se alegrar. Inclusive, quando você vem ao culto, você passa aqui 1h30 e aqui você é encharcado com a bondade de Deus. Aqui você ouve e canta louvores que te lembram quem é o nosso Deus. Nós cantamos a primeira canção nesta noite falando justamente sobre gratidão. 1000 razões para louvar. E eu diria que nós temos muito mais do que 1000. É incontável. É insuperável sabermos que o nosso Deus nos amou e nos salvou através do seu Filho Jesus. Não se desespere e lembre-se desses momentos de paz que o Senhor te dá. E mais importante do que isso, não se esqueça de uma viva esperança. Uma viva esperança de que um dia, meu irmão, o seu sofrimento terá fim. Não se esqueça, minha irmã, nem só por um instante, que as lágrimas que você hoje derrama, que o sofrimento que você carrega no seu peito, um dia ficará para trás. Mas é necessário que você continue a crer, a perseverar e amar o Senhor, aguardando a sua vinda gloriosa e entendendo que isso não é falácia, não é mentira, não é engano, é verdade. Ele voltará e os crentes desfrutarão de um período infinito, eterno, interminável de paz na presença do Rei Jesus. Essa deve ser a sua esperança nos momentos de aflição. Essa deve ser a alegria do seu coração. Em segundo lugar, corrija a sua vida enquanto isso é possível. Não adianta nada você ser parte da igreja presbiteriana se o seu coração de fato não está convertido ao Senhor. Não adianta nada. E eu não sinto muito em lhe dizer isso. Eu preciso te dizer isso. Não adianta nada você visitar milhares de igrejas evangélicas e sair dizendo, hoje foi uma bênção, Deus falou comigo tremendamente. E ainda hoje eu não entendi o que é esse tremendamente que esse povo não se converte. Mas é algo muito bom. Mas eu não quero não. Fica aí na igreja, pastor, com seus irmãos. Eu vou continuar essa minha vida sem compromisso, sem conversão. E quem sabe daqui a uns anos eu não assumo um compromisso. E talvez, meu irmão, o que está acontecendo é simplesmente uma coisa. Você está negando que de fato você precisa de um Salvador. Você está negando porque você ainda não entendeu a urgência da sua conversão. Porque diante dos seus olhos não estão bênçãos. Está um abismo chamado inferno. E esse abismo
só não será o seu destino final se você se converter a Cristo Jesus. Não endureça o coração. Não insista em viver no pecado. Não insista, porque um dia você sofrerá eternamente. Mas há esperança em Cristo, a graça dele, a misericórdia dele. Tenha Cristo como seu Senhor e Salvador. Tenha Ele como o seu Rei. Owen estava certo. O nosso Deus nos dá coisas boas e grandiosas, bênçãos, que a teologia da prosperidade não entende, não enxerga, mas que nessa noite o Senhor te disse claramente. Ele nos dá períodos de descanso que nos apontam para um período eterno de descanso, de paz, sem sofrimento. Ele também trata dos nossos pecados, das nossas falhas pacientemente, mas até a paciência do Senhor um dia se encerrará. Até lá, a minha oração é que cada alma, cada coração que ainda não se converteu, mas que ouviu a pregação da palavra nesta igreja, seja alcançado pela graça de Deus. Porque um dia, Cristo retornará, o nosso libertador, o nosso juiz. Aguardamos esse dia com esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor nos falou nesta noite mais uma vez. Toca, ó Deus, no coração daqueles que ainda não entenderam a urgência, a necessidade de conversão, de transformação, de mudança de vida. Toca no coração daqueles, ó Deus, que ainda não entenderam que precisam de Cristo como seu Senhor e Salvador. Toca no coração do teu povo, ó Deus, para que continuem a caminhada de fé e de esperança, aguardando o retorno do nosso Rei. Abençoa o teu povo, a tua igreja, nos faz entender que Ele é o nosso Salvador, eterno Redentor. A nossa esperança está nisso, em conhecê-lo, em aguardá-lo e em saber que um dia Ele virá. E é em nome dele, de Cristo Jesus, que nós choramos. Amém.